Pela primeira vez, eu vejo, inclusive, o governo dos Estados Unidos numa saia justa em relação a essa questão do cessar-fogo, né? Porque até aqui, basicamente, Estados Unidos e Israel rechaçaram o cessar-fogo, porque o que eles dizem é o seguinte, que se houver um cessar-fogo nesse momento, seria, de certa forma, um prêmio para o Hamas, que manteria suas estruturas, se não intactas, porque estão sendo atacadas já há 17 dias, mas ainda ativas, e que a luta de Israel seria pela aniquilação do Hamas. Mas hoje eu já vejo John Kirby, por exemplo, que é um porta-voz do governo dos Estados Unidos para assunto de segurança, dizendo que o governo dos Estados Unidos, para não apoiar um cessar-fogo, né, olha a contradição, né, que diz que favoreceria o Hamas e tal, mas ele diz que o governo dos Estados Unidos começa a considerar a possibilidade de negociar uma pausa humanitária, principalmente nessa questão de itens de auxílio emergencial que devem ser enviados, né? Eu não consigo compreender como um porta-voz do Exército de Israel diz que não vai entrar uma gota de combustível em Gaza. Como é que você pode, gente, penalizar? Eu estou falando isso há muitos dias, né? Como é que você pode penalizar uma população inteira? Como é que você pode penalizar uma população de 2 milhões e 300 ou de 2 milhões e meio de pessoas e naturalizar essa questão como se isso fosse um efeito colateral, Maria Ângela Rossetto? Boa noite e bem-vindo. Não é possível. Eu não consigo compreender, está fora da minha capacidade de interpretar com naturalidade. Boa noite ao Bruno Campos Garcia. Eu não consigo compreender. Não dá para interpretar com naturalidade, quer dizer, olha, agora é uma política de tudo ou nada. Agora é uma política que quem for mais forte vai levar e quem não for forte vai sofrer as consequências. Não está certo isso, gente. Estejam no Telegram, vejam as imagens, se você não concorda comigo, e veja se você não se sensibiliza. Não está certo isso. A gente precisa de uma conversa que possa, repito, atender minimamente às necessidades das partes. Minimamente às necessidades das partes. Porque a guerra já está se espalhando. O Hezbollah, por exemplo, ele tem quase 40 mortos já, lá na região sul do Líbano, no norte de Israel. Esses conflitos entre o Hezbollah e o exército de Israel, no norte de Israel, sul do Líbano, eles estão todos os dias um pouco mais intensos. Hoje, por exemplo, houve um ataque também de mísseis que partiu da Síria. Os iemenitas, os Houthis no Iêmen, eles têm dito que têm tentado atacar também com mísseis, inclusive de longo alcance. Alguns deles teriam, inclusive, sido derrubados pela Marinha de Guerra dos Estados Unidos, que está no Mar Vermelho. Então você vê o conflito se espraiando, se espalhando, conflitos também que, de alguma forma, envolvem as questões que estão acontecendo no Kurdistão iraquiano. É uma situação onde muitos rumores também surgem, né? Por exemplo, hoje, agora há pouco, muitos canais de Telegram estão dizendo que as forças ativas de mísseis iranianas, as forças ofensivas, no sul e no leste do país, estariam em prontidão ofensiva, né? Estariam em prontidão ofensiva. Por que eu não estou repercutindo essa informação como sendo uma informação a ser considerada de forma absoluta ou séria? Porque é muito difícil a gente confirmar esse tipo de notícia. Em momento em que você vê o conflito se espalhando, em momento que você vê a tragédia que vive Gaza, em momento que você vê o secretário-geral da ONU que não se entende com Israel que pede a demissão dele e não há uma resolução, até aqui pelo menos, que tenha sido votada consensualmente no Conselho de Segurança, navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho, no Mediterrâneo Oriental, 6 navios de guerra da China também foram ao Mediterrâneo. Eu não quero dizer que eles vão entrar em conflito, também acho um pouco espalhafatoso e sensacionalista. Mas nós estamos assistindo as coisas saírem do controle. Nós estamos assistindo ataques que os Estados Unidos e Israel levam a cabo na fronteira sírio-iraquiana, ainda que de maneira menos ostensiva ou menos pública, contra grupos que estão transitando ali entre o Iraque, a Síria, o Líbano, os aeroportos de Damasco e Alepo sendo atacados. Hoje eu não tenho mais dúvida que há um processo que está gradativamente... o caráter desse processo é que nós percebemos que a situação está se deteriorando.